Fala galera, a dica de hoje, gente, é de regimento interno da Câmara Legislativa, nessa nossa tentativa de, nas semanas finais, antes da prova, de tentar acertar, gente, o dispositivo do regimento interno que vai cair na sua prova, tá certo? É o que eu venho fazendo dos nossos mapas mentais que a gente estudou no nosso curso de regimento, é o que eu venho fazendo nas últimas semanas, tentando bater aqueles dispositivos que eu acho que tem mais chance de cair em prova. E o artigo 160, gente, eu acho que também tem grande chance, já cobrei em um simulado recente, tá? É sobre os turnos de discussão e votação, gente. Vamos estudar? Então o artigo 160, ele tá aqui, né, embaixo na descrição desse vídeo, você clica lá no botãozinho para aumentar a descrição e você vai ver o artigo 160, gente. E ele diz o seguinte: as proposições em tramitação na CLDF serão apreciadas pelo plenário em turno único, salvo as seguintes, sujeitas a 2 turnos, pessoal. Aí você vem pelo proposta de emenda à lei orgânica, projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, projeto de resolução que disponha sobre alteração ou reforma do regimento interno, polícia interna, né, disponha, por exemplo, sobre a polícia da CLDF, regulamentos administrativos de órgãos da CLDF e criação, transformação, extinção e remuneração de cargos da CLDF. Lembrando que remuneração de cargos da CLDF, gente, é projeto de lei. E aí, projeto de lei é 2 turnos, é projeto de lei ordinária, são 2 turnos de discussão e votação, mas realmente projeto de resolução que cria, extingue ou transforma cargo na CLDF, eu não admito que você, a essa altura do campeonato, já não saiba a diferença que para aumentar a remuneração de servidores da CLDF é projeto de lei ordinária, gente. Para criar ou extinguir cargo na CLDF é projeto de resolução. Isso a gente estudou no artigo 60 da lei orgânica do DF e já trouxe aí em dicas passadas, fique ligado. Mas de qualquer modo, projeto de resolução, PL ordinário, PLC, pelo são discutidos e votados em 2 turnos de votação na Câmara Legislativa, gente. Os demais são em turno único. Quais são os demais? Na cara aí, projeto de decreto legislativo e recursos, requerimentos, um turno de discussão, na verdade, turno único, discussão e votação, gente. E eu botei aí também, parágrafo único desse 160, cada turno é constituído de discussão e votação, ressalvadas as exceções previstas no regimento, porque geralmente o turno tem primeiro a discussão para depois a votação. Mas eu já botei aí uma exceção do regimento, né? O artigo 145, parágrafo único, diz que os requerimentos não sofrerão discussão e só poderão ter sua votação encaminhada por determinados atores do processo legislativo. Mas requerimento não tem discussão, é turno único de votação, tá? Então, fique aí com essa ideia. E eu arremato a dica de hoje, gente, lembrando o seguinte: a Constituição Federal de 1988 não exige que projeto de lei ordinária ou complementar seja votado em um turno de discussão e votação, gente. O que a gente tem na Constituição Federal sobre isso? PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, é discutida e votada em 2 turnos de discussão e votação, devendo ser aprovada por 3/5 dos votos. A lei orgânica de um município, 2 turnos de discussão e votação, com interstício de 10 dias entre eles. Lei orgânica do DF tem que ter também aprovação de 2/3, né, dos deputados distritais e 2 turnos, interstício de 10 dias entre o primeiro e o segundo turno. É o que está no artigo 32 da Constituição Federal. Além disso, se nós pegarmos o artigo 65 da Constituição Federal, ele vai dizer que um projeto de lei, na fase da revisão, ou seja, no âmbito federal, que tem bicameralismo, na casa revisora, o projeto de lei só pode ser discutido e votado em um único turno de discussão e votação. Então, projetos de lei em casa revisora, e a casa revisora só existe no âmbito federal, porque no estadual e municipal vigora o unicameralismo nas casas legislativas. Então, no âmbito federal, quando a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal for a casa revisora, esse projeto de lei obrigatoriamente, né, ou um projeto de resolução, ou um projeto de decreto legislativo que passe pelo bicameralismo, tem que ter a discussão e votação em um único turno, em regra, é a generalidade,
pelo artigo 65 da Constituição Federal. Só que o que é que isso significa, gente? Isso não impede que até no âmbito federal um regimento interno diga que a matéria tramita em 2 turnos. Por exemplo, o regimento interno da Câmara dos Deputados, quando vocês forem estudar para concurso da Câmara dos Deputados, o regimento interno diz que projeto de lei complementar são 2 turnos de discussão e votação. E aí o que é que, inclusive, os regimentalistas da Câmara dos Deputados dizem? Quando a Câmara dos Deputados estiver discutindo um projeto de lei complementar como casa iniciadora, aplica-se o regimento da Câmara dos Deputados, 2 turnos de discussão e votação, projeto de lei complementar. Quando a Câmara dos Deputados estiver sendo casa revisora de um projeto de lei complementar, não se aplica o regimento interno da Câmara dos Deputados, se aplica o artigo 65 da Constituição Federal, e aí esse projeto de lei complementar passa na Câmara dos Deputados como casa revisora em um turno só de discussão e votação. Entenderam? Então não estranhem que na Câmara Legislativa, projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, e determinados projetos de resolução passam por 2 turnos de discussão e votação. Tá certo? Acertem isso na prova. Se cobrar esse artigo 160, eu vou ficar muito feliz. Você vai acertar e a gente vai correr pro abraço na sua aprovação. Tá certo? Um abraço para todos vocês e até a próxima dica, pessoal. Tchau!